Que bom é sentirmos essa presença gloriosa. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Aleluia! Glórias a Ele para sempre. Meus amados irmãos, que alegria. Palavras me faltam para expressar a gratidão pelo privilégio que Deus tem me dado de poder retornar a esta casa, retornar a este lugar de bênção. Que bom é estarmos juntos uma vez mais. Meus irmãos, podeis tomar os seus assentos. Nós queremos tecer aqui rapidamente os nossos agradecimentos. Em especial ao anjo desta igreja, que de forma muito generosa, de forma muito carinhosa, nos cede a oportunidade de aqui estarmos uma vez mais. E minha alegria, ela nesta noite se faz em porção dobrada, pois meu pastor me ensina que bom não é ir, bom é voltar. E que bom é voltarmos a esta casa. E é dobrada porque além da alegria de poder aqui retornar, pastor Arnóbio me deu também um presente, que é me conceder o privilégio de nesta feita me fazer acompanhado dos amores da minha vida, minhas joias, minhas princesas que me acompanham. E eu estou muito feliz, pastor Arnóbio. Muito obrigado pela forma tão carinhosa. Que Deus digne-se em continuar abençoando o Senhor, sua casa, seu ministério. Irmã Antônia, que Deus abençoe aquela mulher de Deus e a toda esta igreja. Também o Góis, prazer, e fazendo menção dele, faço extensivo o meu agradecimento a todos os obreiros desta casa que aqui ladeiam o pastor Arnóbio. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo. E eu nem mandei meu esboço para o pastor Arnóbio, irmãos, mas hoje eu quero gastar um pouquinho falando com você sobre uma vida em espírito é uma vida de poder. Essa é a mensagem da noite de hoje. Abra sua Bíblia comigo, você que pode, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Ainda em tempo, trago a saudação fraterna e carinhosa do meu pastor, aquele que preside sobre nós em todo o estado do Paraná e é meu pastor direto também. Sou assessor da mesa diretora e seu assessor, junto à nossa convenção geral também, pastor Percy Fontoura. Estava dentro da aeronave hoje pela manhã e no telefone com ele, pois obreiro que não tem pastor não sabe para onde vai. E nós estamos aqui debaixo da bênção do nosso pastor. E então eu trago o abraço, mas é abraço de verdade, que tem uns pregadores por aí que ele sai mandando abraço do pastor dele, o pastor dele não sabe nem para onde ele está andando. Mas se você ligar para o meu pastor sabe onde eu estou. E eu transmito o abraço do pastor Percy Fontoura a esta igreja, ao pastor Arnóbio, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero ir com a autorização do pastor, antes de nós adentrarmos na ministração da palavra de Deus, eu tenho aqui em mãos uma obra que Deus me deu o privilégio de escrever, e traz o título As Coisas que Hão de Acontecer, a escatologia ao alcance de todos. São quase 400 páginas, divididas em 27 capítulos. Essa obra é prefaciada pelo pastor Percy Fontoura, meu pastor, pelo pastor Josué Brandão e endossado pelo pastor Marco Feliciano. São 27 capítulos em uma visão pastoral, porque muitos têm sido os desvios doutrinários que temos visto nos dias atuais. E esta obra nasceu de um coração pastoral. Aqui não temos uma obra teológica, não tenho por pretensão de nesta obra fazer um tratado apologético. Aqui está a escatologia de maneira pastoral e simplificada dentro da visão
assembleiana. Quem é assembleiano, diga amém. Isto posto, meus irmãos, Deus me deu o privilégio de escrever esta obra, 396 páginas. E eu gostaria, se os irmãos desejarem adquirir, no final do culto, nós estaremos ali fora, você pode adquirir. Pastor, eu tenho dificuldade de ler, eu até gosto do senhor, mas eu não gosto de ler. Então você compra do mesmo jeito, que vai dar um lindo enfeite de estante. Amém ou não amém? Então, se você não servir para ler, pelo menos para enfeitar a sua estante, vai servir. E se você não quiser nem ler, nem enfeitar a sua estante, tenho certeza que alguém quer esse presente. Quem quer, levanta a mão e diz amém. Amém. Então você passa ali e adquire o seu, porque eu só trouxe 20 exemplares. Eu só tenho 20 exemplares. E eu quero passar de presente às mãos do pastor Arnob, com muito carinho. Obrigado. Amém. Vamos tirar a foto. Esse daí já está até com a dedicatória. Deus abençoe, em nome de Jesus. O do Góis também está no carro, tá, Góis? O seu também eu já deixei reservado. Irmãos, nos ajude. Essa obra, você pode ver, a capa dela é clara. E a editora que publicou esse livro, eles me mandaram 3 modelos de capa. Um era um relógio quebrado, o outro era uma cidade devastada e o outro era um anjo jogando fogo na cidade. Eu digo, ninguém vai comprar esse livro não. Muda essa capa aí. Mas pastor, como que o senhor quer? Eu vou desenhar. Aí eu desenhei, essa capa foi eu que desenhei e disse, é assim que eu quero e nessa cor, clara. Mas pastor, por que o senhor, toda obra de escatologia, ela é escura? Eu falei, irmão, para com isso. Escatologia não é terrorismo. Escatologia não é amedrontamento. Quem tem o nome escrito no livro da vida, escatologia é esperança de que os céus vão se rasgar e o nosso Senhor Jesus em breve vem nos buscar. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, versículo de número 1 em diante, o texto sagrado assim nos diz: havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama enfermo e febres e desinteria o pai de Públio, que Paulo foi ver e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele e os demais da ilha que tinham enfermidades e sararam. Você pode dizer amém por essa palavra? Pois bem, meus amados irmãos, nós estamos nesta festa maravilhosa, 26º Congresso Vida, que traz por tema principal em espírito e em verdade, baseado em João,
especialmente o capítulo de número 4. Quando nos reportamos ao capítulo de número 4 do livro segundo nos escrevera João, somos informados e inteirados desta conhecida passagem. Jesus, junto ao poço, vai interpelar uma mulher samaritana de descendência mista. E em seu diálogo, ela aflora em seu coração o questionamento acerca do posicionamento correto da verdadeira adoração. Jesus, então, corrigindo a falha da religiosidade, vai realocar o coração desta mulher samaritana para o lugar exato aonde se espera a verdadeira adoração. Jesus vai então centralizar uma vida interior que queima pela presença de Deus como sendo a sede da verdadeira adoração. Ele vai então informar aquela mulher que então não seria nem sobre aquele monte e nem sobre este monte, mas que chegaria o tempo em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Esta reorganização de Cristo acerca do lugar da expressão da verdadeira adoração, ela já surte efeito de imediato, pois quando fazemos uma leitura mais acurada deste contexto, descobrimos a verdade de que esta mulher, ouvindo a palavra de Jesus, não se contenta em apenas ouvi-la. Ela desce à cidade e começa a proclamar que encontrou o verdadeiro Messias, aquele que sabia o que o outro não sabia, aquele que conhecia aquilo que os outros não conheciam. A verdade é tão impactante que ela começa a proclamar Jesus. A Bíblia vai dizer que estes homens, ouvindo o anúncio desta mulher, vão até Jesus, não por causa de Jesus. A Bíblia vai dizer que ela, agora anunciando, move o coração desses homens, e a Bíblia diz que esses homens vão até Jesus por causa da fala da mulher. Quando lá chegam e experimentam ouvir estas verdades, quando Jesus Cristo fala, alguma coisa sempre acontece. Nada permanece do mesmo jeito quando Ele fala. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus fala, os homens começam a proclamar: não é mais por causa de tua fala, mulher, mas agora nós mesmo ouvimos e vimos que este é o verdadeiro Filho de Deus. Esta mensagem do capítulo de número 4 de João só surte efeito por um fator preponderante. A mensagem que Jesus exala está encharcada de poder. A mensagem poderosa de Jesus é tão impactante, é tão significativa, que a mulher que não tinha nenhum curso teológico passa a testemunhar a sua experiência particular, e a partir de sua experiência particular, vidas começam a ser levadas até Jesus. E quando estas vidas são conduzidas até Jesus, alguma coisa começa a mudar. Por quê? O evangelho de Jesus era um evangelho, é um evangelho e sempre será um evangelho de poder. Te provo isto
quando nos reportamos, e já vamos linkar o capítulo 4 de João com o capítulo 28 de Atos. Porém, antes de chegarmos lá, permita-me nesta guisa de introdução te apresentar um plano de fundo para que você compreenda a mensagem que queima em meu coração. A mensagem de Jesus é tão encharcada de poder que lá no livro do Evangelho que leva o nome de Mateus, no capítulo de número 16, ele faz uma promessa, ainda não concretizada, mas Jesus, que conhece o ontem, o hoje e o amanhã, já estava vislumbrando algo extraordinário que aconteceria. Irmãos, redobre a sua atenção, porque quando Jesus, no capítulo 16, em um encontro com Pedro, vai então dar uma das declarações mais lindas acerca da igreja, e ele vai dizer: Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja ainda não havia sido edificada, ela ainda não havia sido inaugurada, ela ainda não havia sido de fato anunciada publicamente, mas Jesus está dizendo: eu vou edificar. Ele não está dizendo: eu vou mandar edificar. Quem vai edificar sou eu. Eu edificarei a minha igreja. E tem muita gente por aí, me permita já nesta guisa de introdução, te alertar sobre um fato. Tem gente dizendo que Pedro é a base da igreja, que Pedro é o alicerce da igreja, que Pedro é o fundamento da igreja. Não precisa ser profundo, não precisa nem mesmo ter domínio das línguas originais, basta ter um simples domínio da língua portuguesa e você vai descobrir o que Jesus está declarando. Primeiro, Jesus está dizendo: tu és Pedro, tu és Petrus, fragmento de pedra, pedaço de rocha. Você só é uma parte, você só é um pedaço de rocha. Mas aqui ele usa um pronome demonstrativo e ele vai dizer: tu és pedaço de pedra, mas sobre esta é o pronome demonstrativo utilizado para indicar aquilo que está mais próximo. Se Jesus estivesse falando de Pedro, ele estaria dizendo: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus não diz essa, Jesus diz: tu és Pedro, pronome demonstrativo indicando que está mais próximo, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro nunca foi base de nada. Se não fosse a misericórdia, ele nem apóstolo seria. Mas a igreja, passado 2000 anos de inaugurada, continua caminhando triunfante, vitoriosa, cheia da presença do Espírito Santo, porque o alicerce, a base, aquele que sustenta a igreja, ele tem as mãos furadas. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, está vivo à destra do Pai e tem todo o poder. Se não, vejamos próprio Paulo escrevendo acerca de seu senhorio, quando vai escrever aos Filipenses, no capítulo de número 2, versículo 5 até o versículo de número 11, vai dar uma das declarações mais lindas acerca do seu senhorio: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornou-se homem, e achado na condição de homem, fez-se servo, e foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória, para a glória, para a glória, para a glória, para a glória de Deus Pai. Irmão, eu vim de longe e eu estou com vontade de pregar, e eu fico preocupado quando eu sinto essas vontades assim. Eu estou com uma suspeita profética que hoje o culto vai acabar diferente. Deus vai te pegar aqui hoje, Deus vai te pegar aqui hoje.
A igreja está edificada no poder de Cristo e do seu sangue. Quando Jesus vai anunciar no capítulo 16 de Mateus que a igreja seria inaugurada, ela ainda não havia sido inaugurada. É bem verdade. Mas então vamos para o capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos, onde o doutor Amado, a saber Lucas, vai escrever: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, porque Jesus era esse tipo, ele não só falava, como fazia. Ele não só, eu vou ver se você, às vezes você está com a pressão meio desregulada, vou te ajudar. Ele não só falava, ele fazia. Porque ministério de poder não é conhecimento na cabeça sem chama no coração. Ele fala e faz e fala, ensina e cumpre e ensina. O modelo de Cristo, ele é o modelo a ser seguido, é exemplar. Eu não tenho ortodoxia sem ortopraxia. Conhecimento sem prática não gera poder. Mas quando eu conheço e aplico, a manifestação do Espírito Santo é vigente, é real, é poderosa. Você não está acreditando? Permita-me avançar mais um pouquinho. Vai, tecladista, me ajuda. A alegria de um careca é quando a gente vê outro. Irmão, vocês estão importantes, tem 2 ministros aqui hoje. Mas não é do STF, é de Deus, tá? Ele vai arando a terra e eu vou lançando a semente, e você vai recebendo a bênção do Senhor, recalcada, sacudida e transbordante. Quem crê nisso, diga amém. Seguimos nossa guisa de introdução. Jesus, no capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos, é relatado pelo doutor Amado como um líder que dá exemplo. Quando chegamos nos versículos 5, 6, 7 e 8, ele está agora prestes a ser assunto aos céus. Ele já ressuscitou, está aparecendo por um espaço de 40 dias aos seus discípulos. E ele então, caminhando com os mesmos, recebe a seguinte indagação: mestre, quando é que o Senhor vai cumprir as tuas promessas a Israel? Nós estamos preocupados, porque o Senhor sabe, nós é crente, e crente fica preocupado com a promessa. A gente quer pegar a promessa, receber a promessa, ter a promessa, ver a promessa, cumprir a promessa. Nosso negócio é ver promessa. Nós queremos é que o pregador lá do Paraná venha assim, dá uma profetada, dê um revelamento e diga que Deus está me amando e que Ele tem uma porção dobrada para a minha vida. Eu quero receber a promessa. Eu quero que o pregador diga que vai se cumprir ainda essa semana, de preferência até amanhã, na hora do almoço, para a gente agradecer na janta. Irmão, a gente se preocupa com a promessa. Os discípulos não eram diferentes. Senhor, quando é que o Senhor vai cumprir as promessas? Nós estamos preocupados com o que vai acontecer do lado de dentro. Jesus está olhando e dizendo: eu estou preocupado com o que vai acontecer do lado de dentro. Eles estavam preocupados com o que ia acontecer do lado de fora. Jesus estava preocupado com o que ia acontecer do lado de dentro. Aí Jesus diz assim: não vos compete saber nem o dia, nem as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Traduzindo na linguagem do pastor Igor Fernandes: larga a mão de ser besta. Vocês não precisam se preocupar com quem fez a promessa. Quem fez a promessa, Ele é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Deixa eu te lembrar quem é que fez a promessa. Em Números 23 vai dizer: Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria Ele e não cumpriria, falaria Ele e não faria. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Mas será que Ele não esqueceu de mim na fila do pão? Jó vai fazer pelo menos 36 perguntas diretas no momento da sua crise. Deus está calado. Ele está no monturo, na porta da cidade, desesperado, está agoniado. Ele quer resposta. Vem um redemoinho, e o redemoinho assusta, porque o último que chegou na vida de Jó matou seus 10 filhos. E ele está dizendo: meu Deus do céu, mais um redemoinho é mais tragédia. Mas nem todo vento é para te matar. Não, você perdeu de dar um glória. Eu estou suando a careca e você não deu um glória. Vou te ajudar. Eu não sou de mandar ninguém dar glória, mas se você sentir, é o momento oportuno, porque os verdadeiros adoradores estão aqui. Eu sei que eles estão aqui. Eu sei que eles chegaram. Eu sei que eles chegaram. Jesus, irmãos,
Quando o vento sopra, o Jó já está meio com medo, moribundo, doente, abandonado, sem família. E ele talvez pense, esse aí vai para me matar. Mas tem vento que não é para trazer tragédia, tem vento que é para trazer resposta. Ah, você não deu um glória porque só entende isso quem está passando pelo vento, mas está cheio de poder. Ele sabe que o vento pode até soprar, mas no meio do vento tem resposta do céu. No meio do vento tem resposta do Altíssimo. No meio do vento Deus não está aquém. No meio do vento Ele está. Vamos. Quando o vento sopra, a primeira coisa que Deus fala no meio do redemoinho: ô Jó, o senhor vem me responder? Antes da gente começar a conversa, levanta. Mas eu estou doente, levanta. Estou me coçando com um caco, levanta. Mas eu estou triste, levanta. Mas eu tomei prejuízo, perdi meus gados, levanta. Eu estou abandonado, a minha família me deixou, levanta. Irmão, é sério a coisa. O Jó vai dizer que ele tinha saudade de quando ele entrava na cidade e os mais velhos se curvavam diante dele. Ele disse que tem saudade de quando ele banhava os seus pés em leite de cabra. Irmão, tem gente que não lava o pé nem com água, imagine com leite de cabra. Ele está entrando na cidade dizendo: sinto eu falta daqueles que rodeavam a minha mesa. Ele era um homem honrado, privilegiado, rico, está moribundo e está querendo que Deus fale. E ele está dizendo: quer que eu falo? Levanta. 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 Irmão, o que é levantar? Se posiciona, toma uma atitude. Eu não vou agir, vou reagir. A hora que você levantar, eu falo com você. E não levanta de qualquer jeito não. Levanta bonitinho, cinge os lombos. Não levanta reclamando, murmurando não. Levanta preparado para ouvir minha voz. O Józinho está todo quebrado, levanta daquele jeitinho. Quando ele levanta, Deus diz: antes de eu te responder, deixa eu agora te fazer algumas perguntas, porque você já me fez mais de 30 que eu não te fiz nenhuma. Ô Jó, aonde você estava quando eu firmei os alicerces da terra? Ô Jó, aonde você estava onde eu fiz separação de porção de água e porção de terra seca? Aonde você estava? Aonde você estava quando eu estendi o manto do universo? Quando? Aonde? Sabe? Não sei. Então deixa eu te fazer mais algumas perguntas. Ô Jó, você sabe por que a relva nasce de manhã e ela murcha ao meio-dia? Sei não, senhor. É porque eu digo nasce e ela nasce. E eu digo murcha e ela murcha. Capítulo 38 de Jó. Ô Jó, já que você não está sabendo responder, vou facilitar. Ô Jó, você sabe por que jorram águas viventes das rochas? Sei não, senhor. Porque eu digo saiam. E elas jorram. Mas você sabe por que ela para de jorrar? Também não sei, Senhor. Porque eu, pelo sopro das minhas narinas, digo cessa, e elas congelam pela força do meu poder. Ô Jó, você sabe quem eu sou? Senhor, eu estou bem confuso. Então deixa eu me apresentar. Eu digo a raios e relâmpagos: se apresentem a mim. Eles se apresentam a mim e diz: eis-nos aqui. O que isso quer dizer? Você não precisa entender, você precisa obedecer. Se posiciona, porque o poder está comigo. Se levanta, porque o poder está comigo. Eu mando no céu, mando na terra. Todo o poder está em minhas mãos. Deixa eu correr. A mensagem de Jesus é poderosa. Tamanha é o poder que quando Jó é confrontado, ele vai dizer: ai, meu Deus, porque antes os meus ouvidos ouviram falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Sabe o que ele está dizendo? Eu tinha ortodoxia, conhecia aqui, mas não tinha ortopraxia, não tinha prática aqui. Agora eu conheço o teu poder. Eu conheço o teu poder. Eu conheço o teu poder. A mensagem de Jesus é poderosa. E no capítulo de número 1,
Dos versículos 5, 6, 7 e 8, eles estão preocupados com a promessa. E Jesus está dizendo, não precisa se preocupar com quem fez a promessa. Quem fez a promessa vai cumprir. Agora vocês precisam saber de outra coisa muito importante. O que é? Jesus diz assim, o que vocês não podem esquecer. E isso vocês precisam de atenção. O que é, Jesus? É que virá o Espírito Santo sobre vós. Vocês serão cheios de poder. Porque tem gente que quer poder para sentir arrepio no congresso uma vez por ano. Tem gente que quer poder para dar uma sapateada. Tem gente que acha que poder é ele ficar olhando torto para o irmão com cara de julgamento. Aí o irmão fica constrangido de você olhando para ele igual um doido. Aí ele desvia o olhar e diz, não resistiu o poder. Não, irmão, ele só ficou constrangido da sua cara feia olhando para ele. Poder não é isso. Poder é a capacitação sobrenatural por intermédio do Espírito Santo para que você consiga desempenhar o teu chamado para a glória dele, para o louvor dele, para a honra dele, porque ele quem faz, ele que desfaz, ele que abre, ninguém fecha, ele que fecha, ninguém abre, todo o domínio está em suas mãos. Deus não vai te dar poder para te promover, Deus não vai te dar poder para você fazer agenda, Deus não vai te dar poder para você sair sendo mais espiritual do que A ou B. Deus vai te dar poder para você ser mais crente, ser mais fiel, ser mais presente, orar mais, jejuar mais, cuidar mais. Porque Jesus vai declarar, depois que vocês serem cheios de poder, ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Guarda essa informação e eu já volto nela. E eu preciso chegar lá em Malta ainda. Mas o Espírito Santo está com o GPS me guiando certinho, eu chego lá. Quando Jesus faz essa promessa, observe, ele já havia declarado que a igreja seria edificada. No capítulo de número 1, ele está prometendo o quê? Poder para a igreja. Quem não dormiu ainda diz amém. Então você vigia, crente, fica comigo e escuta bem com atenção. No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, Jesus promete poder para a igreja. No capítulo de número 2 de Atos, Jesus resolve inaugurar publicamente a igreja. E estavam todos reunidos. Todos reunidos. Reunidos. Não estava grupinho, estava reunidos. E vieram sobre aqueles homens que perseveravam em oração línguas repartidas como que de fogo. A glória de Deus encheu a casa. Os anciãos não podiam ficar em pés. Deus encheu a igreja de poder. E o que ele prometeu no capítulo 1, no capítulo 2 já tinha se cumprido. Deixa eu acelerar. Entramos no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. E no capítulo 3 temos o cenário emblemático de Pedro e João indo à hora nona ao templo. Fazer o que, pastor? Fazer o que todo crente cheio de poder faz. E acabou até o glória da igreja. A gente começa a falar de oração, os irmãos desanimam. Mas não tem outra mensagem, é essa aqui mesmo. Então eu vou dizer de novo para ver se você se empolga. Eles foram cheios de poder no 2. No 3, eles não estão saindo aí fazendo agenda. No 3, eles não estão colocando cartaz, agendas abertas. No 3, eles não estão saindo para ir fazendo cruzada. Eles estão indo buscar na fonte. Quem quer poder e preservar poder, vai orar, vai orar, vai orar, vai orar, vai orar, vai orar. Eles estão indo ao templo orar. Já tem poder, mas precisa orar. Já tem chamado, mas precisa orar. Já é igreja, mas precisa orar.
já tem ministério, mas precisa orar. Tem gente que ora, depois que é consagrado esquece de orar. Tem gente que pede, quando recebe para de orar. Irmão, deixa eu te contar uma coisa. Quanto mais Deus te dá, mais você tem que ir na fonte buscar. Quanto mais Ele te dá, mais você vai na fonte buscar. Quanto mais Ele te dá, mais você vai na fonte buscar. Mas tem um detalhe, olha isso. Olha o que a Bíblia diz, capítulo 1. Ó, irmão, se você não der um glória, vou ficar chateado com você. Capítulo 1, Jesus promete o poder. No 2, Ele dá o poder, libera o poder. No 3, os discípulos estão indo orar. No 4, é a primeira coleta de oferta para os discípulos. Deus promete o poder no 1. No 2, Ele dá o poder. No 3, os discípulos estão indo orar. No 4, Ele começa a mandar recurso para o ministério. Dinheiro, vou falar bem assim, aberto para você entender. Dinheiro no ministério dos apóstolos só vem no capítulo 4. Qual que é o problema? O problema é que quando eles estão indo no templo orar, no capítulo 3, quando eles chegam na porta chamada Formosa, tem um esmolético lá, querendo uma moeda qualquer. E eles assim, vocês têm aí alguma esmola qualquer? O que ele quer? Dinheiro. Discípulo tinha dinheiro? Sim ou não? Sim ou não? Não tinha dinheiro. Estava igual eu. Só na base da oração. Eles não têm dinheiro. O Pedro olha para o João olha para o Pedro. E aí, João, eu estou liso. E tu, Pedro? Eu estou pior que tu. Tá ruim aqui a coisa. Mas tá feio assim? Não cai nada se virar de ponta cabeça. Você não tem nenhuma moeda qualquer? Tem não. Ixi, dinheiro nós não tem. Se ele tivesse pedido dinheiro para a gente no capítulo 5, nós já tínhamos dinheiro. Mas eles não tinham dinheiro, mas já era igreja. Não entendi, pastor. Quem foi que disse que falta de recurso impede chamado de alguém? Nenhum pastor em sã consciência inaugura uma igreja, uma congregação sem ter estrutura. Amém ou não amém? Para inaugurar uma igreja tem que ter uma estrutura. Nenhum pastor inaugura uma igreja sem banco. Nenhum pastor inaugura a igreja sem um microfone. Nenhum pastor inaugura uma igreja sem púlpito. Nenhum pastor inaugura uma igreja sem estrutura. Jesus virou tudo de ponta cabeça. Vai inaugurar o capítulo 2. Não tem púlpito, não tem microfone, não tem cadeira, não tem estrutura. Mas ele está dizendo, mas o mais importante não vai faltar para vocês. Não, é que você está meio dormindo, vou te ajudar. Ele olha para o Pedro olha para o João e diz, ei, nós não tem dinheiro. O que você faz, Pedro? Olha, eu vou fazer o seguinte, ô esmolético, eu não tenho ouro nem prata, mas já sou igreja, e ele já me deu poder. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, porque a igreja pode sobreviver sem microfone, igreja pode sobreviver sem banco confortável, igreja pode sobreviver sem púlpito bonito, igreja pode sobreviver sem estrutura fantástica, igreja pode sobreviver sem telão de LED, igreja pode sobreviver sem qualquer tipo de estrutura. A única coisa que a igreja não pode fazer é sobreviver sem poder. Por isso ele diz, antes de dar o recurso, eu vou dar o mais importante. Não te falte poder, não te falte poder, não te falte poder, não te falte poder, não te falte poder. Não, você não entendeu. Você não precisa ir na casa de adivinho. Você não precisa ir na mãe ali que faz uns adivinhos assim. Não, você não precisa ir na casa da missionária que revela e dá uns revelamentos esquisitos e pede uma ofertinha no final. Você não precisa sair da tua congregação. Lá na tua casa Ele já deu o que você mais precisa. Você pode não ter um carro zero, você pode não ter uma casa boa, mas Deus já te deu poder, 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 poder.
Acho que eu já contei aqui da outra vez, mas só para não perder o costume, vou contar de novo. A irmãzinha lá da igreja, acaba o culto, pastor, preciso conversar com o senhor. Eu digo, minha irmã, converse logo que eu estou com fome. E ela disse, senta. Irmão, crente conversando em pé já é um perigo. Você imagina sentado. Eu digo, a conversa vai longe. E ela disse, pastor, eu não estou dormindo, tem 3 noites que eu estou perturbada, eu não consigo dormir, eu estou assim, com juízos, tempo de explodir. Falei, irmã, o que está acontecendo? Irmã? Pastor, eu estou perturbado. Por quê? Porque eu sonhei assim com uma cobra que estava engolindo um sapo perto de mim. E eu conversei com a minha amiga disse que isso aí é obra de macumba contra mim. E eu tenho certeza, é aquela minha vizinha. Ela tem olho gordo. Aí a vontade do pastor é dizer assim, irmã, você não tem nenhum patinete, ela vai ter inveja do quê da senhora? Mas aí nosso coração pastoral não pode falar essas coisas. Aí a gente só pensa, faz cara de entendido e diz, irmã, mas isso que está te perturbando? É. Porque eu tenho certeza, pastor, ela tem olho gordo. O que o senhor tem para me dizer? Irmã, o que eu tenho para dizer para a senhora é que ela pode ter o olho gordo, a bochecha gorda, a barriga gorda. Eu não estou nem aí com a gordura que ela carrega. Eu só sei que eu estou lavado no sangue de Jesus. Pastor, mas o que significa o meu sonho? Eu estou preocupado. Irmão, significa que essa cobra estava com a fome lascada e comeu o sapo. Não, pastor, não brinca, pastor. A minha amiga disse que essas obras, normalmente, eles pegam o nome da gente, escrevem num papel, põe na boca do sapo, enterra 7 palmos lá no cemitério para destruir a nossa vida, pastor. Eu estou perturbado. Irmã, a senhora é crente? Sou. Crê em Jesus? Sim. Aceitou ele como seu salvador? Já, pastor. Tem 25 anos. Eu digo, que bênção, irmã. Crê ainda que esse sangue tem poder? Crê. Então deixa eu te contar uma coisa. Pode pegar meu nome, pode pegar meu RG, meu CPF, tirar uma cópia autenticada, pode fazer um dossiê, enfiar bem no fundo da goela do sapo, pode costurar, parafusar, você pode fazer o que você quiser. Você pode enterrar o sapo 7 metros, 70 metros, 700 metros, 7.000 quilômetros. Se quiser pode mandar até um fax pro quinto dos infernos com a minha foto, que lá já deve ter também. Eu só tenho certeza de uma coisa: o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder, tem poder. Pastor, como assim? Irmã, a certeza que eu carrego é que pode levantar 11.000. 1.000 cai de um lado, 10.000 cai do outro. Eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso ser atingido porque sou bom. Não, porque o sangue dele tem poder. 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 Vou te dar uma receita. Teu marido está te dando muito trabalho, quer saber nada de Jesus? Espera ele dormir. Não bate nele não, irmão. Presta bem atenção no conselho. Espera ele dormir. Levanta de fininho. Vai do lado da cama que ele está. Fica numa distância razoavelmente segura, porque vai que ele acorda assustado, achando que é alguma assombração e lhe bate. Fique numa distância segura. Estenda essa sua mãozinha aí, que não é feita só para carregar esmalte não, fia. Estende essa mãozinha para aquele camarada e diz: tu vai ser um obreiro na casa do Senhor. Eu profetizo que tu vai ser liberto do vício. Eu profetizo que tu vai ser um homem cheio do Espírito Santo. Eu profetizo que tu vai me incomodar para a gente não faltar culto. Eu profetizo. Vai no quarto dos teus filhos. Ele que não quer saber de nada, ela que não quer saber de nada, não precisa brigar, porque não é por força nem por violência. Mas eu tenho para te dizer: ninguém resiste o poder da oração. Há poder da oração. Há poder na oração. Há poder na oração. Irmão, eu quero que você saia desse congresso meio doido, porque viver em espírito não é para carnal, não é para quem está pingando sangue, não é para churrasco mal passado, é para quem vive na atmosfera do céu. Então quem vive na atmosfera do céu, só falta um degrau para ser doido. Irmão, crente cheio do Espírito Santo, só falta um degrau para ser doido. Ele vê o que ninguém vê, ele sonha com o que ninguém sonha, ele sabe o que ninguém sabe, ele ouve o que ninguém ouve. Sabe por quê? Porque tem intimidade com o céu. Porque tem intimidade com o céu.
Deixa eu correr. A igreja é inaugurada sem estrutura, mas com poder. No versículo de número 8, ele vai dizer: e essa mensagem tem tanto poder, que ela vai alcançar Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Corre comigo numa porção de Bíblia maravilhosa. É só para a gente poder chegar lá em Malta. Quando nós vemos Jesus prometendo que a mensagem dele é tão poderosa, que alcançaria esses 4 níveis: Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A mensagem dele é tão poderosa porque nos 7 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, a mensagem já tinha alcançado toda Jerusalém e Judéia. E eu não sei porque você não deu glória. Então eu vou te ajudar. A mensagem de Jesus é tão poderosa que no capítulo 8 já tinha alcançado toda Samaria. Não, você está com esse amenzinho aí anêmico. Eu vou te dizer uma coisa. Pula comigo no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Tem um baixinho, 1 metro e um risco, metido a matador. Consentiu no apedrejamento de Estevão. Ficou com as suas vestes na mão. Esse emitia a carta para perseguir a crentaiada. Aí ele está no caminho de Damasco, carregando carta para perseguir os crentes. Aí no caminho de Damasco resolve um tal de Jesus trombar com ele. E lá no caminho de Damasco, uma voz declara. Ele não caiu do cavalo. Eu não sei de onde ele caiu. A Bíblia não diz nada de cavalo. Eu só sei que ele caiu prostrado, porque a mensagem era tão poderosa. E uma voz ecoou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Olha que coisa linda. E é para você pular da cadeira de alegria. O Paulo diz assim: mas quem és tu? Aí ele diz assim: eu sou Cristo Nazareno. Agora, quer pular da cadeira? Talvez Saulo está confuso, dizendo: mas eu nunca emiti carta contra Jesus. Eu estou perseguindo essa crentaiada. Eu nunca fui atrás de Jesus pessoalmente. Eu nunca bati em Jesus. Nunca emiti carta contra Jesus. Talvez ele está confuso, dizendo: mas eu não estou perseguindo o Senhor. Eu estou indo perseguir outra turma. E ele está dizendo: você não entendeu uma coisa, Paulo. Eu vim aqui te explicar uma coisa. Quem toca na igreja toca em mim. Quem mexe com ele mexe comigo. Eles têm dono, eles têm dono, eles têm dono, eles têm dono, eles têm dono. Ninguém vai fazer da minha vida peteca. Ninguém vai fazer da minha vida. O diabo não tem poder sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu ministério. O sangue de Jesus. Sabe o que está faltando para a gente hoje? É que hoje a gente tem ouro e prata, só não tem mais o levanta e anda. Que nos falte o ouro e a prata, mas que não nos falte o poder do levanta e anda. Que não nos falte o poder. Irmão, o mundo está se afundando no pecado. Deixa eu falar uma coisa. Colocaram a nossa representação, a família, representado dentro de lata de lixo, para desfilar em sambódromo. Mas eu sei que eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. Eu sei que eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. Eu não vou me conformar com esse mundo. Eu estou disposto. Tem obreiro, e me permita a sinceridade, que ele é bom para gritar no púlpito. Quando você dá um microfone, vira uma chiadeira só, vira carioca do nada. Ele simplesmente começa, e é para lá, e é para cá, e recebe, e revela. Quando ele está com o microfone, irmão, é um poder pentecoste, é a autoridade. Mas quando a igreja precisa, ele está zapeando, ele está no Facebook, ele está no Instagram, ele está distraído. A igreja precisa de obreiros cheios de poder, 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 poder. Capítulo de número 9. As suas vistas são encobertas. Ele se refugia na rua chamada direita. Deus chama o profeta e diz: dá uma visitadinha lá. Se eu vou nada, ele é matador. Ele era. Agora ele é um vaso escolhido. E eu vou encher ele de poder.
põe a mão na cabecinha dele, os olhos vão se abrir e ele vai ser cheio do Espírito Santo. Já te conto qual foi o resultado. Capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Um gentil prosélito, Cornélio, ele está fazendo o que nós não gostamos de fazer, orando. E quando ele está orando, Deus se revela a ele, encontra a sua casa com salvação. Aí ele tem uma experiência particular. Só que ele não diz assim: Senhor, já que a experiência é particular, eu vou abrir um ministério. Jesus foi ali, já volta, me ungir com óleo de caminhão, e agora ninguém manda mais em mim. Eu sou dono do meu nariz, porque Deus me chamou no particular. Deus disse: você não vai para lugar nenhum fazer nada sozinho. Você vai ter com Pedro, que Pedro vai te ensinar, te discipular, você vai ser mentoreado, você vai crescer, vai aprender com alguém. Capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. A mensagem de Jesus é tão poderosa que chega na Antioquia, a terceira maior cidade do mundo naquela época. Passamos o capítulo 12, capítulo 13 e 14 de Atos dos Apóstolos, primeira viagem missionária de Paulo. O Paulinho lá do capítulo 9 já está agoniado, dizendo: não tem jeito, eu preciso viajar. Por quê? Porque eu quero pegar a oferta? Não, é porque a mensagem é tão poderosa que eu preciso dizer para esse mundo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma. A mensagem é poderosa e não pode ficar só comigo, eu preciso proclamar essa mensagem. O Paulo começa aqui, viver uma vida em espírito. E sabe qual é o resultado de uma vida em espírito? Ele é o maior evangelizador de toda a Ásia. Escreveu quase metade do Novo Testamento sozinho. Na conta dele, 13. Tive um pastor na faculdade que dizia assim: Igor, se você tiver dúvida de quem fundou a igreja na Ásia, pode pôr na conta de Paulo que ninguém acha ruim. Por quê? Porque era cheio de poder. Cheio de poder. E eu vou te dizer uma coisa: você está reclamando da congregação que você está te faltando é poder, não é congregação maior. E você achou, né, que eu era itinerante, vim vender mensagem? Vim não, eu sou pastor, vim entregar uma palavra pastoral. O que está te faltando é orar mais, jejuar mais, pregar mais. O que está faltando é poder, é poder, é poder, é poder. Pastor, e se eu tiver poder? Aonde você cavar, vai dar água. Aonde você cavar, vai dar água. Então, se você vir pensando em reclamar para o pastor e pedir para ele te trocar de congregação, porque a congregação que você está te judiando demais, você chega para ele e diz assim: pastor, eu quero entregar porque está me faltando poder. O senhor me aceita na sede para eu aprender um pouquinho a ser cheio de poder? E aí depois eu volto, porque quando eu voltar cheio de poder, eu vou entrar nos valados e os drogados vão ter que me ouvir. Eu vou entrar nas valadas e na madrugada alguém vai ver eu evangelizando com a congregação nas esquinas, panfletando nas casas. Alguém vai ver que na minha vida não falta poder. Tem glória, obreiros? Tem glória? Eu vou correr. Capítulo de número 12 e 13. Toda a Galácia é evangelizada por Paulo na sua primeira viagem missionária. Pulamos o capítulo 15, chegamos no 16, 17, 18. O Paulo está impossível, cheio de poder, ele não para de evangelizar. Segunda viagem missionária. Tem gente que é cheio de poder aqui, um manto. Sabe o que o poder faz? Faz você sair dessas quatro paredes dizendo: Jesus me salvou, Jesus me salvou, Jesus me salvou. Segunda viagem missionária de Paulo. Toda a Macedônia e a Caia foi alcançado por a mensagem. Capítulo 19 e 20 de Atos dos Apóstolos. Ô, seu irmão está tremendo já aí? Tá? É overdose de Bíblia, ele não está muito acostumado a ler Bíblia. Aí quando tem uma dose assim, ele fica meio tremilicando. Aí você dá uma oradinha bem disfarçada nas costas dele. Aguenta, filho, aguenta, vem, vai acabar, vai acabar. Você vai sobreviver, palavra traz vida, traz vida. Dói um pouquinho às vezes, judia, mas vai ser curado, em nome de Jesus. Capítulo 19 e 20 de Atos dos Apóstolos. A mensagem é tão poderosa que ela chega numa cidade portuária por nome de Éfeso. Chegando em Éfeso, sabe o que acontece? Ela se espalha: Pérgamo, Tiatira, Sardes, Colossos, Herápolis. Sabe por quê? Porque a mensagem tinha poder. Entramos no capítulo 21 até o capítulo 26 de Atos dos Apóstolos. Paulo é preso.
Em Jerusalém é preso. É transferido para Cesareia, fica sendo acusado 2 anos injustamente. Chegamos no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Paulo, prisioneiro, sendo acusado, fica 2 anos sendo interrogado por Nesto e Félix. Querem matar Paulo. Porque na cabeça deles, se mata Paulo, mata a mensagem. Se mata a mensagem, não tem mais poder. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, eu disse quem? Deus queria que Paulo fosse a Roma, a fim de que lá fosse testemunha para a glória do seu nome. Eu disse, quem é que queria? Não é Paulo que quer, Deus quer. E era plano dos céus que Paulo fosse para Roma. Paulo, entendendo a movimentação, vê que vai ser morto se não tomar uma atitude. E Paulo resolve corresponder ao projeto do céu. E quando o seu projeto se mistura com o projeto do céu, o resultado vai ser sempre o mesmo. Milagre, 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 milagre. Vamos lá. Ele pede uma audiência com César e diz, César, vão me matar aqui. Mas eu sou cidadão romano e exijo ser julgado como romano. Me mande para Roma. César acata o pedido de Paulo, porque César era bonzinho? Eu disse que quem queria que ele fosse para Roma? E quando Deus quer. Não, eu vou começar tudo de novo. Quando Deus quer no céu, o homem não impede na terra. Quando Deus quer no céu, ninguém impede na terra. Por quê, pastor? Porque não é a terra que governa o céu. É o céu que governa a terra. O que eu preciso fazer? Seja cheio de poder e sensível ao projeto dele. Quando ele foi e se misturou com o projeto, Deus disse, eu entro. Abriu o coração de César. César chamou o centurião Júlio e disse, Júlio, pega esse caboclo, mais uma turma, põe no navio, manda para Roma. Ele agora está num navio, muito provavelmente um navio cargueiro, trazendo grãos, provavelmente trigo, do Egito, que era a rota para Roma. Ele põe dentro desse navio 276 homens. Paulo não é convidado, Paulo é prisioneiro. Olhe, eu preguei tudo isso para chegar aqui. Porque quando Paulo vai entrar no navio, desde o capítulo de número 9, Paulo não vive mais carnal. Paulo vive em espírito. E quem vive em espírito inclina para as coisas. Olha aí. Quando ele vai entrar no navio, o espiritual manifesta-se e diz, Paulo, a viagem vai ser danosa para a embarcação. Mas essa mesma manifestação também revela algo poderoso. Porém, Paulo, ninguém, eu disse quem? Só para não perder o costume, eu disse quem? Ninguém vai morrer. Vai ter prejuízo, vai ser danosa, vai ser difícil, mas nesse navio ninguém morre. Por quê? Porque não é você que quer ir para Roma, sou eu. Não, olha para mim. Você está achando que Deus está te protegendo porque você é lindo, de maravilhoso, de bonito? Porque você é uau, um crente muito espiritual, pegando anjo pelo pé. Sabe por que ele te protege? É porque quando você resolve obedecer o projeto dele,
quando o diabo quer interferir, ele não está só protegendo você, ele está protegendo o projeto dele. E quando você está no centro da vontade dele, ele está dizendo: esse é meu projeto, ninguém toca, ninguém mexe, ninguém mata. Paulo é o projeto de Deus. E ele diz: Júlio, vai ser danosa. Já tinha passado o período do jejum, então já entendemos que era um período muito difícil para navegação em águas profundas. O mar Mediterrâneo estava muito agitado. Ele diz: você não quer esperar um pouquinho não? Aí ele diz: não. E eles zarpam. A Bíblia vai dizer que quando o navio sai, um vento brando sopra. E tem gente confundindo o vento brando com falta de consequência. Tem gente que desobedece, o vento brando sopra, ele acha que não vai ter consequência. Vai chegar. Toda desobediência tem consequência. Quando eles estão navegando, diz que se levanta um tufão de vento e castiga a embarcação. Você não está entendendo? O barco não está quase afundando, ele está quase desmanchando. Irmão, não é uma chuvinha, não é garoa, são 14 dias de escuridão total. No meio de uma tempestade. E chuva, 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 e nada do sol raiar. Eles estão tão desesperados que eles jogam a carga em alto mar. Não resolve. Os marinheiros lançam uma âncora para estabilizar o navio. Não funciona. Se amarram a outro barco para ver se estabiliza. Não funciona. No auge do desespero, a Bíblia vai dizer que eles amarram o casco do navio para ele não desmanchar. Os homens estão atemorizados, desesperados, apavorados. Irmão, olhe isso. Eu vim de longe para te entregar essa palavra. A Bíblia vai dizer que os homens estão tão atemorizados que se desfalecem em seu ânimo no meio da tempestade. Já tentaram de tudo e não conseguiram nada. Já esgotaram os seus recursos terrenos e nada melhora. A Bíblia vai dizer que o desespero deles é tão grande que eles resolvem orar às suas divindades para que o sol nascesse. Irmão, alguém já fez essa oração para o sol nascer? Olha o desespero. Chuva, tempestade, eminência de morte, tudo contrário. Suas forças se esvaindo, eles estão cansados, mas se levanta um prisioneiro. Não, escute isso. Levanta um prisioneiro. Senhor Júlio, o senhor poderia me dar um minutinho da sua atenção? Fala, Saulo. Júlio, é o seguinte, eu queria falar uma coisa, não me leve a mal. Posso dar um conselho? Estou vendo que está todo mundo desesperado. Fala, Paulo. Tende bom ânimo. Que loucura! Estão tomando prejuízo material. O barco está quase esfarelando. Não nasce o sol. Eles estão 14 dias debaixo de tempestade, chuva. Parece nós, irmão, na prova. Parece que não sai nunca. E o sol nunca brilha. É luta, 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 luta. Quando não é com o marido, é com o filho. Quando não é com o filho, é com a avó. Quando não é com a avó, é com o tio. E é só luta atrás de luta, luta atrás de luta. Senhor, não vai nascer esse dia não. Acabou o recurso. Aí levanta um prisioneiro. De Júlio, diga para eles terem bom ânimo. Ô Paulo, você está ficando doido? Nós já perdeu a carga, perdeu aqui, já estamos perdendo a embarcação, nós estamos aqui, já não tem mais o que fazer. Você está mandando nós ter ânimo. Os marinheiros, profissionais da embarcação, da tripulação que governava o navio, já disse que não tem mais o que fazer e nós vamos morrer aqui. Paulo está sereno, dizendo: por que você está falando para a gente ter ânimo? É porque eu não sou movido por prognóstico de profissional. Desde o capítulo 9 que eu já estou cheio de poder. E quem é cheio de poder
Pode os especialistas dizer que 2026 vai ser uma treva, que a economia vai de mal a pior, que a sociedade está em declínio. Pode o prognóstico ser o pior possível. Eu não sou movido por relatório de profissional, porque Paulo está pedindo para ter ânimo. Só consegue ter ânimo no meio da tempestade quem já recebeu revelação. E ele está dizendo: eu já recebi revelação. Ninguém morre. Ninguém morre. Eu profetizo para a tua casa e receba você se crer. Ninguém vai morrer na tua casa. Ninguém vai se perder da tua embarcação, da tua família. Ninguém vai se perder neste ministério. Este departamento que você assumiu não vai afundar, não vai naufragar. Ele está dizendo: aguenta a tempestade, tem de bom ânimo, vai sobreviver todo mundo. Mas só entende isso quem vive em espírito. Quem é carnal vive de UOL, vive de Globo, vive de tudo quanto é porcaria. Quem é espiritual vive de Bíblia, vive de Bíblia, vive de Bíblia, vive de Bíblia. E a minha Bíblia diz que o meu Cristo Jesus suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Preciso encerrar, porque eu ainda quero, com a permissão, orar. Tem de bom ânimo, te anima. Acabou o recurso? Acabou, mas você tem revelação, descansa. Essa é boa. Passa o tempo. A Bíblia diz que eles estão desfalecidos em seu ânimo, ainda mais. Está todo mundo desesperado. E aí, quando o desespero bate no coração do homem, ele toma atitude sem pensar. Pastor, mas eu queria que Deus falasse, mas Deus não fala. Ele fala, você que não ouve. Pastor, como que eu vou ouvir? Quando você parar e silenciar as tempestades do seu coração, porque quem grita é o pregador, ele sussurra. Você precisa ser sensível ao sussurrar de Deus. Os homens estão tão envolvidos na tempestade que eles dizem: nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Aí eles tomam uma decisão drástica: manda descer os botes. Cada um entra dentro de um barquinho e vamos sair fora. Cada um por si, Deus por todos. E a Maria, que não tem nada a ver com isso, que nos ajude. Eles estão desesperados. Desce os botes. Paulo vê aquilo. E Paulo se preocupa. Paulo chega no Júlio e diz: Júlio, eu sei que eu só sou um prisioneiro, mas posso te dar mais um conselho. E eu confesso a desconfiar que um crente cheio de poder, até quando ele está em posição desprivilegiada, ele é ouvido. É um prisioneiro, mas o Júlio ouve ele de novo. E ele diz assim: Júlio, eu estou vendo que os homens estão colocando os botes no barco e estão dividindo a tripulação para cada um sair num botezinho para tentar se salvar. Tá, aqui que tem, não tem mais o que fazer. Posso dar um conselho, Júlio? Fala, Paulo. O que você tem para fazer, para falar, para nos ajudar? É o seguinte: não deixa ninguém entrar nos botes, porque o meu Deus me revelou que ninguém vai morrer. Mas para ninguém morrer, e para todo mundo receber o milagre, para todo mundo receber a bênção, não pode estar dividido. Tem que continuar todo mundo dentro do barco. Não. Ele está dizendo: não divide, porque o segredo da igreja está em continuar unida, junta. O milagre é para quem está entendendo que é corpo, que é corpo, que é corpo, que é corpo de Cristo. Pastor, eu não preciso de pastor nenhum mandando em mim, o véu já se rasgou, eu tenho intimidade direto com o Pai, eu vou na igreja quando eu quero, do jeito que eu quero, porque eu falo com Deus lá na minha casa. Me mostra quando é que foi que membro amputado do corpo recebe comando da cabeça. Não, quem manda em mim é Jesus.
Só que Jesus é o cabeça, está ligado no corpo. E ele está tão ligado que ele diz assim: Pai, como eu e o Senhor somos um, eu e eles também agora somos um. E daí, pastor? E daí? Que para você obedecer Jesus, você tem que estar ligado no corpo. Seu lugar é na igreja. Está vendo esse irmão esquisito que está com o seu lado? Teu irmão. E está cheio de poder. Sabe para quê? Para o dia que você desfalecer no teu homem, ele dizer: tem de bom, tu não está sozinho, estamos juntos. Teu milagre é meu milagre, tua vitória é minha vitória, tua bênção é minha bênção. Você não vai sair daqui sozinho. Nós vamos... Irmão, tem gente que se acha: eu sou membro do corpo de Jesus. Você está achando que é o quê? O fêmur? Você não é tão grande assim não, irmão. Entra para o corpo, desempenha a sua função para o corpo. Porque quando a trombeta soar, ninguém sobe sozinho. Seu carro importado ou seu carro brasileiro, fica tudo aí, nós vamos subir junto. Com os dentinhos cheios de lente, lindo, parecendo um piano. Fica aí, nós vamos subir junto. O com dente, o sem dente, o com cabelo, sem cabelo, com dinheiro, sem dinheiro. Quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão primeiro. E nós seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. Porque quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está o inferno? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, mas a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Vitória, 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 vitória. Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém sai do barco. A gente vai sobreviver junto. Eu sei, irmão. Tem irmão que não entendeu a Bíblia. A Bíblia diz para a gente ser diferente. Tem gente tentando ser esquisito. Deus não te chamou para ser esquisito, Deus te chamou para ser diferente. Mas tolera ele. Você também era chato, ninguém te aguentava. Mas Jesus te salvou. Ninguém aqui vai cantar o hino para ver o seu irmão na lama. Nós vamos cantar um hino da vitória juntos. Porque o Deus que te melhorou quer melhorar ela também. O Deus que te ajudou quer ajudar ela também. O Deus que te salvou. E eu fico injuriado, irmão. Surgiu um amigo nosso. Amigo também é muita bondade minha. Conhecido. Estava num evento. E ele pregando. E aí, ele não quer deixar o Espírito Santo agir, ele quer agir no lugar do Espírito Santo. E começou a falar para os irmãos que não desse glória, podia ir embora. E tocava os irmãos da igreja, porque não estava dando glória. Eu digo: Senhor. E ele achando que estava cheio de autoridade, temendo de pregar, sentou do meu lado. E aí, meu amigo? O que você achou? Eu não achei nada não, irmão. Deus te abençoe. Não, mas diz aí, você também prega, dá um feedback, o que você achou? Eu digo: Senhor, vamos preservar o amigo, me ajuda. Não, o que você achou? Irmão, é o seguinte, o que eu achei, não fique bravo comigo não, porque eu não estou te dando conselho de graça, foi você que pediu. Se você fala uma miséria dessa na igreja que eu sou pastor, eu arranco o microfone da tua mãe e mando embora você. Porque quem faz a obra não sou eu, não é você. Quem aviva a igreja é o Espírito Santo. Quem aviva a igreja é o Espírito Santo. Quem é você para tocar a noiva do Cordeiro? De algum lugar, a noiva do Cordeiro tem dono. A noiva do Cordeiro tem dono. Para eu encerrar. Diga para o teu irmão assim: eu não tenho esse hábito, mas é didático. Diga para ele assim: conta comigo.
Conta comigo. Conta comigo. Não sai desse barco não, vamos continuar junto. Porque se você sair vai ter morte. Mas se você ficar, tem vida, tem livramento, tem socorro, tem refúgio. Eu vou encerrar, irmãos. Me tolere só uns minutinhos. Passado o tempo, Júlio acata o conselho de Paulo e corta as cordas dos botes. Vai ficar todo mundo dentro do barco. Quando passado o tempo, 14 dias já de tempestade, eles não querem comer, estão desanimados. Paulo se levanta com a autoridade de Júlio. Você já acatou duas, vou ousar te dar o terceiro e último conselho. Manda esses homens comerem. Eles precisam se alimentar. Mas como vai ter apetite passando uma luta dessa? Como que vai ter vontade de comer? Como que vai ter ânimo para isso? Te explico. Eles precisam comer, Júlio. Porque o meu Deus me revelou que ninguém vai morrer. Mas o meu Deus também não disse que ninguém vai precisar nadar. Acabou o glória porque você não quer fazer a sua parte. Jesus está dizendo, a minha parte eu faço. Coma para que você tenha ânimo e força para nadar. Porque eu não vou dar malta de mão beijada para você. Você vai chegar lá a nado. Olhe para eu encerrar. É Bíblia. Quando passado 14 dias de tempestade, eles avistam a terra. Eles vão dizer assim, agora vamos chegar lá no barco. Só que aí Deus é especialista em arrancar os nossos últimos recursos. O tufão de vento que estava acalmando levantou de novo. E agora veio com vontade. O barco quase se esfarela. A ponto que Júlio tomou uma decisão drástica. Quem aqui do barco sabe nadar? Metade da tripulação levantou, sei nadar. Então os que sabem nadar, pulem na água e vão até a terra firme. Aí está os coitados que se afogam na piscina de 1000 litros. Mas e eu? Ué, os obreiros mais ligeirinhos que sabiam nadar, vazou na frente. Aí, ô Paulo, tu é que fica aí falando de Jesus, que Jesus é top. Ele não disse para você que nós não ia morrer? Nós não sabemos nadar. Calma. Ele vai providenciar o recurso. Agora só vai dar glória quem é muito crente. Muito mesmo assim. Mas assim, crente do pé roxo. Se tiver meio assim, cambaleando, não dá glória com um negócio desse. O tufão se avança sobre o barco. O navio. Ele não afunda. Ele se desmancha. Ah, esse Deus é lindo. Por que Deus não permitiu o barco afundar? Porque se o barco afunda, morre todo mundo. Mas quando o barco se esfarela, sobrou um botinho para cada um se agarrar. Não, você não deu glória. Deus está desmanchando teu barquinho e você está murmurando. Ele está te dando socorro, provisão. Ele está te livrando da morte. Para de reclamar. Esse vento, esse redemoinho não vai te destruir. Deus está provendo socorro. E eu encerro. Eles se agarram e, boiando nos destroços, chegam até a ilha. Quando chegam na ilha, eles estão contando:
10, 15, 20, 50, 100, 150, 200, 270, 271, 272, 273. Cadê? 274, 275, 276. Chegou todo mundo. Tá todo mundo aí? Todo mundo. Ninguém se perdeu na tempestade. Deus guardou, porque a palavra dele tem poder. Não, vem comigo. Eu preciso orar. E eu sou pastor, e é itinerante que fica. Já estou encerrando e vai mais 40 minutos. Eu estou encerrando de verdade. Mas não estou rompendo com o horário que o pastor me deu. Não é isso, pastor? Quando eles chegam e está todo mundo, ninguém se perdeu, eles são recepcionados pelos bárbaros. E tem gente que bárbaro acha que é os homens das cavernas chupando pedra. Não é. Bárbaro aqui, na língua original, é os nativos da ilha. Recebem ele com hospitalidade, com singular humanidade. Eles estavam na tempestade, molhados, e sabe o que os bárbaros preparam? Uma fogueira. E a fogueira não imagino eu ser pequena, porque a Bíblia vai dizer que todos se reuniram em volta da fogueira. 276 homens se reuniram em volta da. Por quê? Pergunta para mim, por quê? Vou matar sua curiosidade. Reuniu, não foi 274, não foi 275, reuniram-se 276 homens em volta da fogueira. Por quê, pastor? Lá vai. Porque aonde tem fogo, tem unidade. Onde tem fogo, não tem ninguém puxando o tapete um do outro. Aonde tem fogo, não tem ninguém torcendo para ele cair para entrar no lugar. Aonde tem fogo, tá todo mundo junto. Tá todo mundo junto. Tá todo mundo junto. Não tem divisão aonde tem fogo. Não tem rebeldia aonde tem fogo. Aonde tem fogo, há unidade. Quando estão todos reunidos, todo bom churrasqueiro sabe. Quem gosta de churrasco diz amém. Amém. Deus da misericórdia. Quase vi Canaã por dentro agora. Pensei numa picanha no alho, uma fraldinha na mostarda. Jesus, isso só pode ser obra santa. Todo bom churrasqueiro sabe que aonde tem fogo e o fogo não é alimentado, ele... Vai para a gente encerrar. Quando o fogo não é alimentado, ele apaga. O fogo está aceso no versículo 2. Paulo só é mencionado no versículo 3. E no versículo 3 ele está fazendo o quê? Ele está em volta da fogueira e ele está percebendo que o fogo está apagando. E quando o fogo está apagando, sabe o que ele faz? Não espera ninguém mandar. Não espera ninguém dar ordem, não espera ninguém empurrar, não espera ninguém exigir, não espera ninguém cobrar. Ele no frio, na chuva, levanta. Onde você está indo, Paulo? É que o fogo está apagando e está frio. O que você vai fazer? Vou pegar graveto. Porque na igreja, pastor Arnóbio, tem dois tipos de crente: o que reclama que está frio e o que levanta para pegar a graveta. Tem o que reclama do uniforme, tem o que reclama da música, tem quem reclama do hino, tem quem reclama da organização, tem quem reclama do pastor, mas tem quem levanta para pegar a graveta. E sabe por que eu descobri que na minha geração tem muita gente que não quer pegar a graveta? Porque não foi ele que acendeu a fogueira.
Ele só quer manter acesa a chama que a fogueira é dele. Se for do interesse dele, da igreja dele, da congregação dele, do departamento dele. Quando Paulo chega, ele não é o dono da fogueira, a fogueira já estava acesa. Então você te acalma, crente. E não queira mandar na igreja não, que quando você chegou a fogueira já estava acesa. Fica tranquilo que o dono da fogueira já meteu fogo nela há mais de 100 anos atrás. Lá em 1910, no Brasil, a chama começou a queimar. Então você não inventou a roda, você não é o suprassumo do universo, você não é o dono da fogueira. Pastor, o que eu faço? Mantenha a chama acesa, mantenha a chama acesa. Vamos ficar em pé. Não foi você que acendeu, mas é responsabilidade sua manter acesa. Só que para manter a chama acesa precisa serviço. Paulo apanha um punhado de graveto. Frio, chuva, escuro. Ele pega os gravetos, olha para mim, olha para mim. Ele chega perto da fogueira, e quando ele chega perto da fogueira, para fugir do calor, se manifesta uma víbora. Paulo sabia que tinha uma víbora no meio dos gravetos? Tinha não. O que revelou que tinha? O fogo. Não precisa julgar ninguém. Quer saber se o irmão é fogo, se o irmão é graveto ou se é víbora? Taca fogo. Quer saber se é bênção para a tua vida essa amizade? Viva uma vida de fogo. Se quiser vir para a igreja cultuar, é graveto. Se quiser ir para o cinema, é víbora. Se quiser namorar com a benção do pai, da mãe e do pastor, é graveto. Mas se quiser namorar escondido, sai fora que é víbora. Se quiser vir se aconselhar com o pastor e aprender com ele, é graveto. Mas se fica rateando pelos cantos, falando mal da liderança, sai fora que é víbora. O fogo é quem revela quem é e quem não é, quem tem e quem não tem, quem faz e quem... Escute. A Bíblia diz que quando ela se levanta, ela pica a mão de Paulo. E ela não só pica, ela fica grudada na mão de Paulo. E os bárbaros estão olhando dizendo, vai inchar e vai cair. Paulo não inchou e não caiu. Ele foi no fogo e chacoalhou a víbora. E no fogo, víbora, rato, barata, inseto, vai tudo embora. Tudo que não presta sai da sua vida. Quando você vive uma vida de fogo, vida de fogo te livra de problema, vida de fogo te livra. E a Bíblia vai dizer que quando ele sacudiu, os bárbaros ficaram esperando que ele fosse inchar e cair e morrer. E ele não caiu, não inchou e não morreu. Sabe por quê? Porque é impossível morrer, cair e morrer quem aprendeu a não inchar. Tem muito obreiro que já caiu e morreu porque se inchou. Quando você está vacinado e não deixa se inchar, pode ter certeza, Deus não vai te deixar cair, Deus não vai te deixar morrer. A glória é dele. E eu encerro aqui com a última aplicação. Depois que ele não morre, o prefeito da cidade ou da ilha de Malta chama ele para ficar 3 dias em sua casa. Ele vai para a casa de Públio, fica 3 dias. E o pai do prefeito fica mal, doente. E Paulo vai visitá-lo. Você não dá um glória? E a Bíblia diz que Paulo estendeu Paulo tinha quantas mãos? Tem gente pensando, irmão, não precisa de revelação. Paulo tinha quantas mãos? 2. Quantas mãos a víbora picou? Quantas mãos a víbora picou? 1. Se ele está com uma mão ferida, o natural é o quê? Vai orar pelo enfermo, ele está com uma mão ferida, ele estende uma.
Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Ele estende até mesmo a mão ferida, Ele estende. Por quê? Porque quem vive em espírito e em verdade, suas feridas não te impedem de ser mãos que curam. Suas feridas não te impedem de ser mão que ajuda. Suas feridas não são desculpa para você abandonar a casa de Deus. Te feriram, parabéns, bem-vindo ao time. Também já fui ferido, também já me machucaram. E sabe o que a Bíblia vai dizer em Atos 19? Que Deus fazia coisas extraordinárias através das mãos de Paulo. Sabe o que a serpente tentou? Sabe o que a víbora tentou? Parar as mãos que trabalhavam. Ela só não sabia uma coisa: as mãos que trabalhavam viviam em espírito e em verdade. E essas mãos que trabalham em espírito e em verdade, ferida não para, descaso não para, desprezo não para, você não vai parar. Quem quer ser cheio de poder? Não, mas é só quem crê. Eu não quero gente emocionada, eu quero gente decidida, gente que quer viver esse extraordinário. Sai do seu lugar rápido, eu não sei o que você vai fazer, mas se junta aqui à frente. Eu vou ministrar poder sobre a tua vida agora. Eu vou ministrar o derramar de poder, a autoridade e virtude do Espírito Santo sobre a tua vida. Sai você do seu lugar agora. Rápido, 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 rápido. Não é possível que numa igreja lotada dessa só tem esses 5 irmãos aqui querendo poder. Eu sei que tem mais. Pode vir. Rápido. Eu não estou falando não, irmão, para você sentir um arrepio na espinha, para você chorar de vez em quando. Eu estou dizendo que é uma transformação da tua história. É uma mudança radical na sua vida. Igreja, estenda as mãos para cá. Eu quero ministrar a autoridade dos céus. Ninguém vai se perder na tua casa. Ninguém vai se perder na tua família. Ninguém vai se perder no seu ministério. Deus tem uma obra grandiosa para fazer através das tuas mãos. Não deixe que suas mãos feridas te impeçam de ser mãos que curam. Suas mãos foram preservadas para ser mãos saradoras. Deus te confiou um chamado. Eu vou orar, mas eu quero fazer aqui, lançar um desafio aos obreiros. Você quer uma mudança radical no teu ministério? Eu não estou falando, irmão, de cargo, de posição, de oportunidade. Eu estou falando de uma mudança radical. Eu quero que você que creu nessa palavra de hoje e diz: pastor, eu acreditei com todas as minhas forças que eu vou viver uma vida cheia de poder. Eu não estou dizendo que você não é crente, eu não estou dizendo que você não tenha poder. Eu estou falando que há algo maior para a tua vida. Só os que creem que tem algo maior. Eu quero orar com vocês também. Você tem coragem? Desce, vamos lá. Sai do seu lugar. Tem aqui os corajosos. Isso não é vergonha, não. Ninguém é menor por querer mais de Deus. Deus tem mais para essa geração. Deus tem mais para essa geração. Eu profetizo na vida desses obreiros que você vai estar andando pelas ruas de Rio Largo e as pessoas endemoniadas vão cair possessas e serão libertas em nome de Jesus. Não precisa, irmão. Vocês serão ferramentas nesta cidade. Há alguém essa noite que deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Dê um sinal com a sua mão, eu quero orar com você. Eu vou orar. Estenda as mãos para cá, igreja. Eu preciso encerrar. Meu horário já vence.
Se você não quiser vir, já está cheio aqui, é só você dar um sinal onde você estiver, não precisa nem sair do seu lugar. Igreja, estenda as mãos para cá. Deus, não é na força do meu grito, não é na força da minha oratória, mas o Senhor é quem ministra essa palavra essa noite. Essa igreja é tua, lhe pertence. Derrama os seus dons espirituais sobre esses homens e mulheres. Enche-os do teu Espírito Santo. Manifesta a tua gloriosa presença neste lugar. Que haja poder na vida, no ministério de cada um desses homens e mulheres. Que eles sejam cheios da autoridade dos céus. Que onde Ele colocarem a palma de suas mãos e a palma dos seus pés, que o Senhor manifeste a tua glória. Se manifesta. A glória é tua, o poder é seu, a honra é tua. Então, Senhor, ministra sobre os corações desse lugar. Levanta uma geração sedenta, 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 cheia de poder. Aleluia. Janaya da esere bodici comida rendele